Tudo bem, pessoal? De volta com outro vídeo. Estamos na Hollywood Boulevard agora, de volta ao nosso lugar favorito para ir. Adoramos vir a Hollywood Boulevard. É como o ponto central de Los Angeles, ponto central da América. Quando alguém pensa em LA, pensa no Hollywood Boulevard. Então estamos aqui, apenas vamos compartilhar Jesus com as pessoas, amar as pessoas. Da última vez que estivemos aqui, conversamos com o nosso amigo, nosso cara sem teto, aquela conversa crua e sem cortes do lado de fora do McDonald's. Então vamos ver quem encontramos hoje e vamos falar sobre Jesus. Você acha que Jesus foi uma boa pessoa? Sim. Você acha que ele era Deus? Sim. Você acha? Sim. Qual é o seu nome? Laxmani Tupac. Também conhecido Tupac, eu sou como Bryce. Tupac. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Então você acha que Jesus foi um homem bom e vimos você conversando com a testemunha de Jeová e queríamos salvar você porque é um chamado. Você ouviu as boas novas? Você quer que eu lhe conte as boas novas? Aqui está a boa notícia, cara, é que Jesus Cristo morreu por você e por mim. Pecado, sabe? Todo o pecado. Há um monte de maldade no mundo. E Jesus Cristo entregou sua vida porque tinha que haver um sacrifício perfeito como pagamento. O nosso pecado nos coloca em julgamento com Deus. Da mesma forma que se eu fizesse algo errado, eu iria a julgamento, certo? Sim. Nosso pecado nos coloca em julgamento perante Deus e Jesus Cristo sabia que não podíamos nos libertar dos nossos pecados. Então ele disse, eu vou morrer por você para que você possa viver por mim. Você está sentado com Que incrível é isso! Legal. Incrível. O que significa esse colar no seu negócio? Proteção. Proteção? Você tem medo de alguma coisa? É por isso que você usa o colar para te proteger? Não estou com medo de jeito nenhum. Sim, sim. Tenho medo de morrer. Sim, sim, Mas eu não estou com medo. sim. Esse é um medo bem real, cara. Sim. Como você está, irmão? Onde você acha que vai quando morre? Para o céu, para o inferno. Para ambos? O que é isso? Imagem? Depende do Sim, que você fez. Deus olha para o seu coração, não para você mesmo. Você sabe que não precisa usar esse colar se tiver Jesus no seu coração, certo? Você sabe disso? Eu não sabia disso. Sim, mano. É muito legal porque quando Jesus vive dentro de nós e o Espírito Santo entra, ele é o selo no nosso coração. Então, quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem para nosso coração. A Bíblia diz que nosso coração passa de um coração de pedra, que era um do mundo, onde queremos fazer coisas erradas. Então agora temos um coração suave, um coração terno, um coração renovado. E quando isso acontece, Jesus se torna nosso protetor. Jesus não nos Eu promete. precisava ouvir isso. Vamos lá, cara. Ouvir isso, mano. Obrigado. De nada. Você é um cara sólido. Mano. Obrigado, mano. Eu acabei de receber Jesus em mim e me importo com as pessoas. Então Jesus não promete que a vida será boa quando o recebemos, mas Ele promete estar conosco e nos proteger. É o que Ele promete. Jesus é o príncipe da paz. Ainda vou usar minha pedra, no entanto. Isto é um cristal. Sim, mas se Jesus é a nossa principal fonte de poder, não precisamos de cristais, porque cristais posso segurá-lo. Tudo bem? Quer Cristais. dizer, eu não quero sua energia nisso, mas está tudo Este bem. cristal aqui é uma fonte de poder diferente de Jesus. Então, se Jesus não é nossa fonte de poder, isso significa que cristais e nova era e todas essas coisas são demoníacas. E assim, quando removemos essas coisas e damos a Jesus pleno acesso a isso, Isso não é demoníaco, mano. Isso não é demoníaco. bem, qual outra fonte de poder é essa além de Jesus, sabe? Se Jesus não é nosso poder e não é de Deus, então é demoníaco. Você entende o que eu estou dizendo? Se Jesus é a verdade e podemos ter liberdade em Jesus, certo? E Satanás não quer que acreditemos em Jesus, ele nos fará recorrer a outras coisas além de Jesus. Então, se Jesus é nosso protetor, Satanás dirá, não, apenas use essa pedra em vez de ir a Jesus e continue vivendo sua vida. Mas se Jesus é nosso protetor, então dizemos, Deus, vou me render a você, e não importa a circunstância, você vai estar comigo em tudo. Isso faz sentido? Então eu sinto que você sabe quem é Jesus, mas eu sinto que há algo que impede você de entregar todo o seu coração a Ele. Muitas coisas me impedindo. O que está te impedindo de entregar todo o seu coração a Ele? Eu ouvi no meu coração que você perdeu um amigo quando tinha 8 a 10 anos de idade. Isso é verdade? Sim, eu acho que sim. Vou lá ver como ele está. Ei, Tupac, vem aqui.
Deixe-me dar-lhe um abraço, mano. Foi isso mesmo. Como eu poderia saber disso? Eu não sei. É porque Jesus te vê na tua dor e Ele sabe que você passou por tanto e Ele quer te proteger e curar esse buraco no seu coração. Então eu não sei o que você passou, eu não sei como eu poderia ter sabido disso, a menos que Deus estivesse tentando chamar sua atenção, mas Deus te vê. Por favor, vem aqui, mano, vem aqui, você está bem, vem aqui. Eu te amo, cara. Não, como eu poderia saber disso, sabe? Não sei. Esse Espírito me falou. É porque Jesus te ama e Ele te vê. E às vezes, como seres humanos, carregamos muita culpa, vergonha e dor que não precisamos carregar, sabe? Então talvez Deus esteja apenas tentando chamar sua atenção para dizer: ei, escuta, eu quero tirar essa dor de você. Então, quando Jesus morreu, a morte que Ele morreu, a morte que eu e você merecemos, Ele levou todos os nossos pecados na cruz. E, portanto, ninguém sabe melhor pelo que você passou do que Jesus. Ninguém sabe melhor o que você passou do que Jesus. Isso é loucura. Você é um completo estranho, totalmente louco. Mas é só porque Jesus te ama, cara. Preciso de maconha. Que se dane esta cidade. Tudo bem, pessoal. Então, basicamente, o que acabou de acontecer é que eu senti o Senhor me incentivar a ir falar com aquele homem. Passamos por alguns testemunhas de Jeová mais cedo e ele estava falando com eles. O que, a propósito, como testemunhas de Jeová, é uma seita, não é cristianismo. Então, quando eu ouvi, senti-me compelido a ir falar com ele e meio que tirar aquele panfleto e coisas assim. Então, quando fui, ele não me olhou nos olhos e estava lutando. Então, foi quando compartilhei aquela palavra de conhecimento que eu ouvi no meu coração, que ele havia perdido um amigo para a violência. Então ele ficou chocado e foi embora. Não podia acreditar, mas essa é apenas a dor que ele estava guardando no coração. Então eu fui até ele e tentei confortá-lo e era apenas uma mistura de muitas emoções, muita dor que ele estava carregando, muita dor, sabe, confrontando o que ele não conseguia lidar e então foi uma combinação disso e uma combinação de apenas guerra espiritual, sabe? Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra principados. Então quando as pessoas são confrontadas com a verdade e Deus aparece e as encontra e prova que toda a sua lógica está errada, quando o Espírito da Verdade, quando Jesus entra, isso prova a lógica errada e ele aparece e encontra-os ali mesmo e há uma batalha por sua alma. E foi isso que estava acontecendo. Mas nós não vamos parar. Vamos continuar tentando falar com talvez mais algumas pessoas e compartilhar Jesus e ver como vai. Mas isso foi muito legal. Encontro, e para mostrar a vocês, pessoal, vocês podem pedir a Deus para lhes contar coisas sobre as pessoas quando estão em conversa, para que possam pedir a Deus para aparecer, para que todo o pensamento e dor deles sobre cristianismo, quando Jesus foi mal representado para eles, e suas ideias sobre Deus podem ser desfeitas quando Deus realmente aparece e fala através de você. O que você acha de Jesus? Você sabe, Jesus é o... Você fala sobre o real agora... É o real. Então você é cristão? Sim. Eu não sou. Não vou mentir, mas você sabe. Eu sei que ele é real. Eu não sou cristão, não sou muçulmano. Eu não ligo pra nada disso. Você entende? Eu só acredito em Deus. Eu sei que Jesus é real. Então se ele é real, por que não colocar sua fé nele? Eu não com ele, literalmente. Certo. Eu Por não quê? sei, Por quê? porque ele não é meu. Eu não sei. Eu nem sequer sabia. Você nem sequer tem uma razão. Você simplesmente Sim, eu não tenho uma razão. Mas eu sei que ele é Sim, real. Eu certo. acredito nisso. Todo mundo aqui já fez algo ruim, certo? Isso E é um assim, fato. se eu Sim. matar alguém, vou para a cadeia e depois vou a julgamentos, certo? E vou olhar para o juiz e o juiz vai dizer: a razão pela qual você vai para a cadeia é porque você assassinou alguém, você fez algo errado, Sim. certo? Fato, Porque nós sim. fazemos coisas erradas. Isso nos coloca em julgamento com Deus. Deus é perfeito e Ele tem uma lista de tudo que já fizemos de errado. Agora imagine um juiz olhando para você com tudo que você já fez de errado. E ele diz: isso é tudo que você já fez de errado. Mas não se preocupe, outra pessoa vai cumprir seu tempo. Você pode andar livre. Você tem uma folha limpa. Como isso soa? Isso é loucura. Isso soa louco, mano. Isso é loucura, certo? Agora pense sobre isso. Jesus Cristo tinha uma lista de tudo que você já fez de errado. Porque o erro não importa, mesmo que você não estivesse lá, porque Deus é eterno, qualquer um, eu poderia morrer por você agora. Jesus morreu por você. Então, o que me separa de Jesus? O fato de que Ele ressuscitou dos mortos. Se eu ressuscitasse dos mortos, você provavelmente prestaria muita atenção no que eu estava dizendo agora, sabe? Sim. Mas Jesus é o Sim. único que fez isso. E porque Ele ressuscitou dos mortos, isso significa que Ele é Deus. Pois só Deus poderia fazer Jesus isso. nunca morreu por mim. Eu nunca vi isso. Eu estava lá na época em que ele morreu pelas pessoas. Eu estava lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que as pessoas fazem. Então, que diabo vou acreditar nele? Sabe, eu sei que ele faz algo grande, ele criou essa história. Você entende o que estou dizendo? Ele morreu por bilhões de pessoas que estavam fazendo coisas ruins, sabe, tudo isso. Então, sabe, eu ouvi muito disso. É por isso que estou dizendo, com respeito, porque ele é Você uma acha lenda. que Ele é uma lenda? Sim. Tipo... Ele é uma lenda. Sim.
ele é uma lenda, ele é o maior do jogo. Porque você sabe, Tupac fazia música, este também fazia música, mas estilo diferente de música. Jesus era o que ele fazia? O que ele estava fazendo? Ele estava tentando salvar você Não, e eu não estava lá. Como você vai me salvar, filho da mãe? Como vai salvar se eu não estava lá? Como você me salva? Faça sentido. Mas por que você diz, por que acredita em Jesus e não acredita no seu irmão mais velho? Tipo... Sim, a razão pela qual eu acredito em Jesus é porque Jesus voltou à vida. Ele derrotou a morte 3 dias depois. Olha, ouça porque você me pediu para explicar. Ele ressuscitou dos mortos. Mais de 500 pessoas o viram ressuscitar. Da mesma forma que sabemos que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, sabemos que todos os presidentes existiram, do mesmo jeito que sabemos que Michael Jackson existiu, é por causa da história, certo? A história prova que Jesus morreu na cruz, ele voltou à vida, ele se revelou às pessoas. E por que ele fez isso? Porque ele voltou à vida. Tipo, cara, se você voltasse à vida, se eu visse você morrer agora e se levantar, eu ficaria tipo, que loucura. Eu ouviria muito atentamente o que você diz, mas eu acho que ele era Deus. Eu acredito que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e morreu na cruz por todos os nossos pecados. No dia que Jesus vier aqui e disser, homem bobo, eu vou morrer por você, eu vou dizer, ei, você é o maior agora, eu vou acreditar em você. Mas é isso. Se Jesus voltasse agora, ele não viria para salvar o homem do pecado. Ele virá para destruir todo o pecado. E as pessoas que não acreditam nele, se ele voltasse agora, ele iria trazer apenas as pessoas que colocaram sua fé nele. Então ele vai me destruir, porque eu não acredito nele. Então mentalmente agora você é meu inimigo. Sim, a Bíblia diz que se não somos amigos de Deus, então somos inimigos de Deus, mas ele não é nosso inimigo. Nós é que somos inimigos dele. Nós abrigamos nosso coração contra ele. Então a Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é Deus e acreditarmos em nosso coração, se confessarmos que Jesus Cristo é Senhor e acreditarmos em nosso coração que ele ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Mas não é como um tenho medo do inferno. É como se acreditarmos em Jesus. Jesus pode viver dentro de nós agora. O Espírito Santo virá e viverá dentro de você. Então isso... Mas vou ser honesto com você. Eu não acredito nisso, mano. Bem, eu só acredito que para chegar a Deus tem que haver uma ponte. E a ponte é Jesus. E Jesus é Deus. Nada pode... Aham.